Nós tínhamos imaginado inicialmente, vamos persistir nesse entendimento, se os colegas também assim o entenderem, de não fazermos o intervalo e avançarmos um pouquinho mais e pararmos em torno das 5 horas, e então chamaríamos este inquérito ainda com sustentação oral. Temos um advogado que é de fora de São Paulo, os demais são do Distrito Federal, pode ser então adiados, data vênia. Temos que fazer uma economia de tempo e levar em conta as múltiplas atividades dos eminentes ministros, inclusive aqueles que integram o TSE. Então, eu chamo a julgamento de relatoria do ministro Luiz Fux, será o último. Eu tenho um inquérito com advogado presente, então Sua Excelência fica dispensado. Pois não, a menos que Vossa Excelência... Não. Isso, está bem. Então, eu agradeço a presença dos eminentes advogados, mas vamos otimizar o tempo. Então, chamo a julgamento o último feito desta tarde, que é o inquérito 2606, que procede de Mato Grosso, sendo relator o eminente ministro Luiz Fux, autor Ministério Público, e aqui consta como investigados Jaime Veríssimo de Campos, Domingos Sávio Pedroso de Barros e Moacir Lopes Soares, com U. Falará pelo Ministério Público o eminente Procurador-Geral da República, doutor Roberto Monteiro Gugel Santos. Pelo investigado Jaime Veríssimo de Campos, falará o doutor Wendel Rolim Vender. Também pode se aproximar da tribuna. Ministro Fux, Vossa Excelência está com a palavra para o relatório. Senhor presidente, egrégio plenário, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados presentes, ilustre advogado que vai assumir a tribuna. O Ministério Público Federal, senhor presidente, de Mato Grosso, as folhas 585590, em 22 de abril de 2004, ele denunciou Jaime Veríssimo de Campos, Sávio Pedroso de Barros e Moacir Lopes Soares pela suposta prática do crime de peculato, ex-vi do artigo 312, combinado com o artigo 327, parágrafo 2º, no sentido de que o governador é considerado também servidor público para esses fins. E na conduta tipificada no artigo 89 da Lei 8666, dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei. Noticia a peça inicial acusatória que os denunciados desviaram verbas da União repassadas à Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, mediante convênio 72994, celebrado com o Ministério da Saúde e Fundo Nacional de Saúde. A prática delituosa teria se consumado com a aquisição em 7 de outubro de 1998 de materiais e equipamentos hospitalares superfaturados com recursos federais advindos do supracitado convênio com dispensa de licitação. Consta da peça acusatória que o denunciado Moacir Lopes Soares, então presidente da Comissão de Licitação, comunicou por meio de ofício a Domingos Sávio Pedroso de Barros, à época secretário estadual de Saúde, a necessidade urgente de utilização de recursos liberados por meio do convênio, com vistas a amainar o cenário caótico em que se encontrava a saúde do Estado de Mato Grosso. Em vista disso, o ex-secretário de Saúde, Domingos Sávio Pedroso, atendendo à solicitação, encaminhou proposta de dispensa de licitação ao então governador daquele Estado, ora denunciado, Jaime Veríssimo Campos, para sua homologação. Em 7 de outubro de 98, Jaime Veríssimo de Campos ratificou a dispensa do procedimento licitatório ancorado no inciso 4º do artigo 24 da Lei 8666. É dispensável a licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, equipamentos, etc. O valor da licitação totalizou R$ 323.232,33. De acordo com o Parquet Federal, as irregularidades foram constatadas através da inspeção da Auditoria Geral do Estado. O parecer do órgão técnico concluiu que a dispensa da licitação, além de amoldar-se às situações enumeradas na lei, servira para acobertar o superfaturamento dos preços dos materiais adquiridos. Tal fato foi registrado no laudo de exame contábil realizado pelo Instituto Nacional de Criminalística do Departamento da Polícia Federal. E aqui eu cito as páginas. A seu turno, o Ministério da Saúde, Fundo Nacional de Saúde,
Não obstante, a delegação do Estado de Calamidade do Estado de Mato Grosso informou, no parecer 23698, não comprovação da escorreita e efetiva alocação dos recursos federais. Após a instauração do inquérito, a autoridade policial procedeu à oitiva dos denunciados Moacir Lopes, que relatou que, à época dos fatos, ocorrera um surto de cólera e meningite, vários casos de raiva, além de malária. Domingos Sávio, por sua vez, asseverou que a realização da dispensa de licitação era justificável devido ao surto dessas doenças. Além disso, impunha-se o cumprimento de um cronograma de entrega de leitos hospitalares à comunidade. Jaime Campos declarou não se recordar da mencionada dispensa da licitação, mas confirmou que homologou a dispensa com base nas informações prestadas pela Secretaria de Saúde. O indiciado Domingos Sávio, em novo depoimento à autoridade, retificou as declarações prestadas em momento anterior ao indiciamento, esclarecendo que, à época, o Estado não passava por nenhum estado de emergência ou calamidade. Ao revés, as alegações constituiriam a fórmula encontrada pela assessoria técnica da Secretaria de Saúde e pelo gabinete do então governador para justificar a dispensa da licitação, evitando, deste modo, a restituição dos recursos financeiros à União. Tomando por base esse contorno fático, o Ministério Público Federal imputa em concurso de agentes a prática de peculato, artigo 312, a Moacir Lopes Soares, de vez que requereu a dispensa da licitação, ao co-denunciado Domingos Sávio Pedroso de Barra por ter autorizado o procedimento de dispensa da licitação encaminhada a proposta ao governador, e a Jaime Veríssimo de Campos, que homologou o pedido e subscreveu o termo de ratificação de dispensa de licitação. Notificados, os denunciados ofereceram resposta à acusação, que vão ser aqui sustentadas pelo eminente advogado. Ante a diplomação de Jaime Veríssimo de Campos, no cargo de senador, no exercício de 2006, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal. Em despacho exarado pelo ministro Eros Grau, a que sucedia, o Procurador-Geral da República ratificou os termos da denúncia então oferecida. Em sua manifestação, apontou a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito licitatório e pugnou pelo prosseguimento feito com o recebimento da denúncia quanto ao crime de peculato. Em 24 de março de 2010, o ministro Eros Grau determinou o retorno dos autos ao Ministério Público Federal ante a possibilidade de ter transcorrido o lapso prescricional no tocante ao crime de peculato, previsto no artigo 312. O Ministério Público, então, esclareceu que esse peculato tipificado encontrava supedâneo no artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal, com a pena máxima de 16 anos, e por isso que não havia prescrição, que só ocorreria, respectivamente, em 8 de 11 de 2014 e 19 de 10 de 2014. Em despacho que eu exarei, solicitei ao parquê esclarecimento sobre a eventual ocorrência de aditamento da denúncia. A Procuradoria-Geral da República esclareceu as folhas 731 e 734 que a remissão à causa de aumento de pena prevista não implicaria aditamento da denúncia. De acordo com o Ministério Público Federal, para aplicação da causa de aumento prevista no Código Penal, não é necessário aditamento. Primeiro, porque o cargo ocupado pelo acusado à época da prática delitiva de governador do Estado era condição objetiva e notória, devidamente narrada na denúncia. Segundo, porque a lei processual permite que o magistrado, ao receber a denúncia, altere ou corrija a recapitulação legal dos fatos imputados ao acusado. Esse é o relatório que espero propicia ao eminente advogado fazer a sua sustentação oral. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao eminente doutor Roberto Gurgel, Procurador-Geral da República. Obrigado, senhor presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, eminente advogado. Farei uma brevíssima intervenção e, na verdade, o cuidadoso relatório do ministro Luiz Fux já traçou o quadro fático sob apreciação do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, o hoje parlamentar e à época, Correios foram acusados de desvio de verbas da União, de apropriação de verbas da União, repassadas mediante convênio à Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso. E o crime, como também constou do relatório do ministro Fux,
consumou-os por meio da aquisição de equipamentos e materiais superfaturados com dispensa irregular de licitação. A denúncia, portanto, atribuiu ao acusado a prática dos crimes de licitação, artigo 89 da Lei 8666 de 93 e de peculato. Como assinalado, o crime do artigo 89 da Lei 8.666 prescreveu após o transcurso de 12 anos desde a data em que o acusado homologou a dispensa de licitação. Remanesce apenas o crime de peculato. Em relação a ele, descreveu a denúncia que houve superfaturamento do preço dos equipamentos e materiais adquiridos mediante dispensa de licitação. E isso foi comprovado por meio do laudo de exame contábil número 208/97, que se encontra às folhas 103 a 109. Portanto, apurou-se no curso da investigação que o superfaturamento foi o artifício utilizado pelos acusados para apropriarem-se dos recursos públicos cuja disponibilidade detinham. Os denunciados alegam que não haveria prova do superfaturamento, mas isso constitui o mérito da ação penal, que será objeto da prova a ser produzida no curso da instrução. De qualquer forma, o laudo contábil a que me referi comprovou que houve, de fato, superfaturamento dos produtos adquiridos, prova suficiente para justificar o recebimento da denúncia. Lembro que na fase em que se encontra o presente feito, não se exige prova definitiva dos fatos. Basta a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Os documentos constantes dos autos e os depoimentos colhidos, especialmente o depoimento do acusado Domingos Sávio Pedroso de Barros, comprovaram sim que não havia causa para a contratação que foi feita pelos acusados exclusivamente com o objetivo de se apropriarem dos recursos repassados pela União. Portanto, eminentes ministros, atendidos os pressupostos estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal e não estando presentes quaisquer das hipóteses de sua rejeição, previstos no artigo 395, peço o recebimento da denúncia. Muito obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência, concedo a palavra ao doutor Wendel Rolim Weder. Wendel Rolim Wender. H no início e W no final. Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo previsto no regimento. Excelentíssimo senhor presidente, receba desde já os cumprimentos da defesa, as senhoras ministras, senhores ministros, nobre procurador-geral da República, todos os presentes. Inicialmente, talvez por um erro material da denúncia, os fatos não foram no ano de 98, foram no ano de 94, até porque o mandato do então governador encerrou-se naquela oportunidade. Então, a denúncia aí, ela acabou, por um pequeno erro material, deixando essa situação um tanto quanto contraditória. Perfeito, mas foi em 94. Não foi no ano de 98, hoje, senador era prefeito da cidade de Várzea Grande. Então, apenas para deixar claro, até porque, relator, no cálculo da prescrição, isso foi feito de forma correta. E, inicialmente, como bem salientou Vossa Excelência, ministro Fux, no julgamento que abriu os trabalhos nessa tarde, é de suma importância que, ao analisar o recebimento de uma denúncia, ainda mais desta magnitude, possamos identificar, de início, de imediato, a conduta e os seus elementos que estão sendo imputados ao acusado. E, nesse caso, estamos tratando de um crime de peculato, onde o dolo deve ser analisado de forma cristalina, para que não chegamos, então, a um longo processo penal desnecessário e também constrangedor ao acusado. E, de início, a defesa aponta que o trecho da denúncia que expõe a conduta do senador Jaime Campos diz que o terceiro denunciado, que seria ele na função de governador do Estado, detinha a última palavra sobre dispensa de licitação e foi o responsável pela sua homologação ao arrepio da lei, conforme termo de ratificação de dispensa de licitação. No tipo penal em espécie, o sujeito ativo é a autoridade administrativa,
com atribuição para autorizar a abertura de licitação, dispensá-la ou afirmar sua inexigibilidade. Todos os denunciados trabalharam ativamente para a apropriação indevida dos recursos públicos em favor próprio ou de terceiro, por via do superfaturamento. Como bem pontuou no seu relatório, o eminente relator diz que um dos codenunciados teria retificado o seu depoimento e dito que a licitação em si foi dispensada para que recursos não fossem devolvidos à União. E isso foi uma medida adotada pela assessoria técnica da Secretaria de Saúde junto à Secretaria de Governo. Em momento algum, a denúncia descreve de forma direta e objetiva onde está a participação dolosa, efetiva, do senador Jaime Campos. Ao contrário, o que existe do caderno investigativo e que deve ser levado em consideração é que esta denúncia nasce de um revanchismo político no estado de Mato Grosso, pois esses fatos chegaram ao conhecimento através de uma auditoria do Estado, já pelo novo governador, no ano de 95, cujo próprio delegado que iniciou as investigações, Dr. Antônio Justino da Silva, relatou e disse, olha, isso é fruto de um revanchismo político, no dia 23 de março de 1999. Posterior a isso, novos relatórios foram feitos com requisições da Procuradoria de Justiça. Então, senhores ministros, o que se tem no caso é o governador do Estado, ao assinar a dispensa de licitação como único ato, deve, ou melhor, pode ser responsabilizado sem que haja a demonstração do dolo na sua conduta. Mais que isso, diz a denúncia que ele teria agido de forma intensa, mas não há um trecho da denúncia que demonstra qual seria essa forma intensa. O que existe é apenas e tão somente argumentos genéricos e, com a devida vênia, vazios. Em momento algum, a denúncia demonstra que o governador do estado de Mato Grosso, à época, disse, olha, vamos fazer isso, emita o laudo técnico, faça a licitação ou a dispense. Nada disso existe dos autos, até porque isso não existiu. Tudo foi montado e feito pela assessoria técnica da Secretaria de Saúde, conforme a prova dos autos. Então, por essa razão, nós não podemos adentrar em um processo penal sem mesmo que se tenha a comprovação indiciária de tal conduta. A única conduta, de fato, que existe dos autos é a assinatura do então governador pela dispensa de licitação, que era ato delegado a ele, e o fez em vários procedimentos, respeitando e confiando em seus agentes, secretários, técnicos, pessoas que detêm, de fato, a responsabilidade técnica por aquelas informações do estado emergencial. É bem verdade que o crime de fraude à licitação já está prescrito, mas tudo nasce da sua dispensa. E este superfaturamento dito, ainda que não provado sobre a ótica defensiva, ele não teve a sua demonstração sequer se ocorreu a apropriação, o desvio. Nada disso consta dos autos. Senhores ministros, será que ao assinar o parecer técnico de dispensa de licitação, único ato constante da denúncia, um governador de estado, chefe do executivo, deverá responder a uma ação penal, deverá ter admitido uma acusação penal, admitido que teve dolo naquela assinatura, sem que exista dos autos uma prova idônea de que ele foi quem determinou a abertura daquele procedimento?
Essa é a reflexão que deve ser levada a este plenário. Sabemos que governadores, chefes de Estado, assinam inúmeros procedimentos diários, têm a sua equipe de confiança e podem ser responsabilizados, e até devem, em alguns casos, mas um crime tão grave, que envolve a reputação de um homem que sempre dedicou a sua vida ao povo brasileiro, ao Estado de Mato Grosso, hoje senador da República. Um fato que ocorreu no ano de 1994, sem qualquer indício de uma conduta dolosa. Deve ensejar o início da ação penal? Penso que não. O elemento subjetivo não está evidenciado, ainda que de forma indiciária, na peça acusatória. O que existe na peça acusatória, senhores, diferente do que dispõe o artigo 239 do Código de Processo Penal, são presunções. E presunções devem ser favoráveis ao réu. A presunção é de que, ao assinar a dispensa, o governador estaria compactuando com eventual fraude e superfaturamento, até porque não é ele quem determina os preços, não é ele quem vai lá verificar os preços e os produtos necessários, mas sim essa equipe técnica. Verdadeiros responsáveis pela elaboração de laudos, pela elaboração do procedimento licitatório ou não, por tudo isso. O Tribunal de Contas da União aprovou com ressalvas parte da verba utilizada. A verba utilizada somaria o importe, à época, de R$ 323 mil. 317 mil reais foram aprovados com ressalva, restando um crédito de R$ 5 mil que não teve explicação. Ou seja, a matéria em si era de cunho administrativo, mas que por um revanchismo político foi jogada à seara penal, como estamos acostumados a ver diariamente em nosso país. Então, por essas razões, não há como negar, senhores ministros, que não existe a mínima justa causa para o recebimento da denúncia em relação ao senador Jaime Campos. À época, enquanto governador, teve um ato, o ato de assinar a dispensa do procedimento licitatório, e nada mais. Por essas razões, senhores ministros, a defesa pugna pela rejeição da denúncia em primeira ordem. Alternativamente, senhor presidente, a defesa traz a análise, e inclusive peticionamos aos autos nesse sentido, rebatendo a acusação, quando esta afirma que é totalmente possível a aplicação da cláusula de aumento de pena do parágrafo 2º do artigo 327 ao chefe do Executivo. Razão pela qual a prescrição deste fato ocorreria somente em outubro de 2014, como bem pontuou o nobre relator. Não escondemos do pleno que conhecemos o julgado proferido no inquérito 1769, do qual, inclusive, ousamos divergir, mas que, à época, vencidos, ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello, Marco Aurélio, Eros Grau, Nelson Jobim, entendiam pela total impossibilidade da aplicação deste princípio e deste regramento ao chefe do Executivo, porque ele só deveria ser aplicado a quem exercia cargo de comissão, assessoramento ou direção. Pois bem, por conta disso, os fatos já estariam prescritos no dia 6/10 de 2010, quando completou-se 16 anos sem que qualquer marco interruptivo existisse. Após a manifestação muito bem relatada pelo eminente ministro Luiz Fux, entendemos por bem combater o argumento, até em homenagem à ampla defesa. E na nossa petição, trouxemos justamente trechos daquele julgamento, onde o ministro Celso de Mello se reportou ao próprio parecer do então Procurador-Geral da República, onde ele mesmo requeria arquivamentos por conta de prescrições em casos idênticos, justamente pela impossibilidade de se aplicar tal
norma penal que prejudicava o acusado. Ou seja, vedada estava a extensão, a interpretação extensiva prejudicial ao acusado. Em que pese vencidos, vários votos robustos nos fazem pensar que a Corte deve, sim, repensar esse entendimento. E deve repensar sobre uma ótica da qual o ministro Marco Aurélio, à época, deixou clara. Naquele caso em específico, o Ministério Público Federal detalhou na denúncia o que chamou de condição especial para a aplicação do parágrafo 2º do artigo 327. Disse o ministro, à época, a óptica da aplicabilidade do parágrafo 2º do artigo 327 ao caso deste processo surgiu ante certa peculiaridade, interferência de escolha dos dirigentes do Banco Banpará. E o trecho da denúncia do qual o ministro se reportou dizia, isto é, reserva-se ao Estado o poder de atuar nos negócios sociais. À época, o ministro Marco Aurélio disse, louvo e entendo o Procurador-Geral da República pela sua mudança de entendimento, que, na bem da verdade, não foi uma mudança, foi uma condição especial ao caso daquele julgamento. Mas refutou tal argumento. E refutou sobre qual análise? Sobre a análise do princípio da reserva legal, do princípio da legalidade, da impossibilidade de estender a qualquer cidadão norma penal que o prejudique, acompanhado pelos ministros que já citei da tribuna. Então, senhores ministros, será que, nesse caso específico, a homologação de um parecer cuja a ordem não partiu do então governador, ou seja, caso específico algum poderia induzi-los até mesmo a aplicar de forma análoga o parágrafo 2º do artigo 327. Não existe essa possibilidade de equiparação, ainda que voltando ao julgamento daquele inquérito onde foi tomado esse entendimento. Então, por essas razões, alternativamente, a defesa pugna pelo reconhecimento da prescrição e a afastabilidade da causa de aumento de pena do artigo 327, parágrafo 2º, ao chefe do Executivo, nesse caso em específico. Com essas razões, senhores ministros, a defesa pugna novamente pela rejeição da denúncia e, alternativamente, o reconhecimento da prescrição. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Wendel Wender e devolvo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, egrégio plenário, ilustre representante do Ministério Público, o ilustre advogado que assumiu a tribuna e fez uma sustentação oral brilhante, eu vou até iniciar pelo que o eminente advogado sustentou, de que anteriormente aqui eu me referira ao fato de que é preciso, quando o tipo é doloso, que se mencione o dolo ou que se infira o dolo da atitude, da ilicitude. Agora, aqui, corriqueiramente, o que nós temos afirmado é que quando o representante do povo eleito faz um questionamento ao Tribunal de Contas ou pede um parecer específico, esta forma de indagação exclui o dolo, porque quem consulta não age com má fé. E o próprio eminente advogado aqui disse que não houve o pronunciamento de ninguém, o que deixa em aberta essa questão relativa ao dolo. Também é do nosso veso afirmarmos que o recebimento da denúncia tem que ter um mínimo, não basta que haja uma descrição abstrata dos fatos e uma adequação típica àquela descrição abstrata. Isso não me convence no sentido de receber uma denúncia. Mas, se os fatos são narrados e abstratamente enquadráveis no tipo penal, e, além disso, há elementos que, digamos assim, convergem para indícios de autoria e materialidade, aí, efetivamente, nós temos que aguardar o processo penal para que, mediante aquele método de debate, se possa verificar quem é que tem, efetivamente, razão. Então, o que é que me impressionou nesse caso específico? E eu também vou falar da questão técnica,
porque o último pronunciamento do pleno, o ministro Celso Mello não estava presente justificadamente e foi diferente daquilo que sustentou o eminente advogado, que é claro que com a sua habilidade quer carrear pontos de vista favoráveis à sua tese. É mais do que natural isso. Isso faz parte de um bom advogado, um bom tribuno faz isso. Bom, então, vamos... o que efetivamente me impressionou quanto à existência de indícios de autoria e de materialidade, que foi exatamente o que o eminente advogado afirmou, talvez, utilizando o vocábulo equivocado. Ele disse, só há presunções, não. O que ele quis dizer, citando o dispositivo, é que só há indícios. Mas os indícios estão arrolados com meio de prova. E os indícios são os elementos de convicção capazes de levar ao recebimento da denúncia. E o que aqui chama a nossa atenção? É que essa verba foi requisitada e houve a dispensa de licitação a pretexto de o município passar por uma situação emergencial. E aí, então, surge o depoimento, que não é um depoimento de qualquer pessoa, não é um depoimento de inimigo político, é um depoimento do secretário estadual de saúde que servia ao indiciado, assentando o seguinte, judicialmente, em novo depoimento na fase policial, ele retifica as declarações prestadas em momento anterior ao indiciamento, esclarecendo que, à época, o Estado não passava por nenhum estado de emergência ou de calamidade, ao revés. As alegações constituíram a fórmula encontrada pela assessoria técnica da Secretaria de Saúde pelo gabinete do então governador para justificar a dispensa de licitação. Esse cidadão precisa ser ouvido em juízo. Isso é uma prova testemunhal que precisa passar pelo crivo do judiciário. Isso só ocorre se nós tivermos processo. Em segundo lugar, também me chamou a atenção, senhor presidente, e egrégio plenário, o fato não só desse depoimento, mas também o fato de que a Inspetoria da Auditoria Geral do Estado emitiu um parecer que concluiu que essa dispensa de licitação, ela o foi para acobertar o superfaturamento dos preços de materiais adquiridos. Tal fato foi registrado no laudo de exame contábil 208/97, realizado pelo Instituto Nacional de Criminalística, DPF 103/109. Terceiro elemento que não me deixa confortável para a rejeição de uma denúncia, que não é inepta na forma, e no mérito tem esses elementos que acompanham-na. A não comprovação escorreita e efetiva da alocação de recursos federais repassados àquela unidade da federação pelo referido convênio. E mais ainda, a existência de que o material adquirido teria permanecido no almoxarifado da Secretaria de Saúde, o que é totalmente antitético com a ideia de uma emergência, uma calamidade, a necessidade imediata, porque eu já julguei no Superior Tribunal de Justiça um caso de improbidade que era absurdamente inexistente, porque ocorrera realmente uma epidemia digestiva no município vizinho e o prefeito doou todos os seus remédios para o município contíguo. Mas aqui não, eles permaneceram no almoxarifado. Então, são várias provas que precisam ser aferidas judicialmente. Eu não estou aqui diante de uma denúncia que se limita a narrar abstratamente um fato enquadrável. Agora, além disso, presidente, além disso, o eminente advogado, com muita habilidade, eu devo reiterar, ele suscita a questão da época em que aconteceu o fato e da exegese desse artigo 327, parágrafo 2º. Eu apenas relembro que o artigo 327, caput, e o parágrafo 2º nunca pode estar como regra autônoma, senão ligada diretamente ao caput. Esse artigo 327 dispõe o seguinte: considera-se funcionário público para os efeitos penais que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. A nossa jurisprudência, e aqui eu cito o inquérito 2191 do ministro Carlos de Brito, de 8 de maio de 2008,
decidiu o seguinte, essa jurisprudência firmada pelo plenário. A causa de aumento de pena, do parágrafo 2º do artigo 327 do Código Penal, inquérito 21911, a causa de aumento de pena se aplica aos agentes detentores de mandato eletivo. Interpretação sistemática do artigo 327 do Código Penal, teleologia da norma. Aí fala sobre a admissibilidade da denúncia. Então, nesse ponto, que talvez seja o ponto jurídico de maior aspecto delicado, salvante esses indícios de autoria e a materialidade comprovada do superfaturamento, da inexistência do estado de calamidade, eu fiz uma pequena digressão mínima, dizendo o seguinte: com efeito, é preciso reler o parágrafo 2º do artigo 327, à luz do seu caput, que, ao definir funcionário público para efeitos penais, dispõe ser quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Duas são as razões para proceder a tal correlação. Em primeiro lugar, o elemento sistemático exige que o acessório, no caso, a disposição prevista no parágrafo 2º, seja interpretado à luz do axial, no caso, o caput. Em segundo lugar, quando se examina o telos da norma, o elemento teleológico, a interpretação que melhor se compatibiliza com a meios legislatórios é aquela que abarca também os titulares de mandatos eletivos, tal como ficou fixado aqui na nossa jurisprudência de 2009. E aqui eu cito a jurisprudência, que não foi só nesse caso. A jurisprudência também mereceu chancela no recurso ordinário habeas corpus, número 110.513, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, segunda turma, agora de 2012. E esse inquérito que é do ministro Aires de Brito. Então, digo eu, mas não é só. Não raro se vislumbra uma hipótese em que o titular do mandato eletivo exerça cumulativamente funções políticas e de direção, com atribuições de caráter eminentemente administrativo. Tal circunstância evidencia a necessidade de se adequar o comando do artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal às complexas situações fáticas que se apresentam. Dito de outro modo, a exegese estrita da retromencionada norma penal pode retirar do seu âmbito de incidência um sem número de hipóteses. E, com isso, não se concilia a jurisprudência da Corte, aí, então, eu cito a jurisprudência. E eu faço aqui uma retranscrição da denúncia do Ministério Público, que menciona esses laudos, a auditoria do Estado, esse depoimento, e que assenta com muita gravidade, e eu acho importante que essas questões não escapem da nossa percepção. Recentemente, o Rio de Janeiro se viu atingido por duas grandes enchentes. E o noticiário, também recente, mencionou o fato de que o dinheiro doado, até por particulares e pela própria União, remetendo subvenções para atender aquelas vítimas das enchentes, aquele dinheiro fora utilizado para fins outros. Então, são casos que a gente tem que tomar cuidado, porque realmente é algo que precisa ser aferido e verificado. Porque se nós formos adotar essas teses abstratas da calamidade, de que só assinou, aqui o depoimento do secretário de saúde dele, que disse que foi para isso que foi feita essa dispensa de licitação. Então, no mínimo, nós vamos ter que ouvir isso tudo, está descrito com muita clareza na denúncia. A denúncia, pelo contrário, não tem nada, absolutamente nada de inepta. Então, eu concluo dizendo, no caso subjúdice, o parquê logrou comprovar, por meio de laudos, de pesquisa de preço, de auditoria, de todos esses elementos que eu aqui mencionei, que a suposta dispensa da licitação foi indevida, bem como a existência de superfaturamento de preço na aquisição de materiais médico-hospitalares, consoante o parecer da Auditoria Geral do Estado, folha 7/8, concluindo que a licitação foi exatamente serviu para acobertar o superfaturamento dos preços dos materiais adquiridos conforme o laudo contábil anexado pelo Instituto Nacional de Criminalística. Além disso, o Ministério de Saúde, Fundo Nacional da Saúde, também informou no parecer 236/98 que não houve aplicação correta dos recursos federais repassados à Secretaria de Saúde mediante o referido convênio.
Tais elementos, senhor presidente, egrégio pleno, a meu juízo, são suficientes para amparar o recebimento da denúncia. Eu não teria condições de aqui propor a rejeição da denúncia. É o que eu proponho, senhor presidente. Consultos pares estão de acordo pelo recebimento da denúncia? Pois não. Ao relator para preconizar na espécie o desdobramento do inquérito. É que ele envolve, além do detentor da prerrogativa de foro, 2 outros acusados, Domingos Sávio Pedroso de Barros e Moacir Lopes Soares. O tribunal ele tem se encaminhado, pelo menos, para determinar esse desdobramento, já que a nossa competência de direito estrito é o que está na Constituição Federal e nada mais. Agora, quanto ao recebimento da denúncia, presente o acusado Jaime Veríssimo de Campos, acompanha Sua Excelência. Presidente Marco Aurélio, eu tenho a impressão que talvez tenha me escapado realmente isso, mas nós estamos recebendo a denúncia só em relação a ele. Deve haver um despacho desmembrando, mas se não houver, eu já concordo com o desmembramento. Pois não. Então, Vossa Excelência recebe a denúncia apenas com relação ao Jaime Veríssimo, não é? Pois não. Que tem prerrogativa e foro e com relação aos demais, Vossa Excelência desmembra. Ministro Celso. Eu não desconheço o julgamento plenário desta Corte, notadamente aquele em que fiquei vencido na honrosa companhia dos eminentes ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Eros Grau e Nelson Jobim. Refiro-me ao inquérito 1769 do DF, num caso que envolvia Jader Fontenelle Barbalho. Entendi, então, vencido, não é? A rejeição se deu, aliás, a recepção da denúncia se deu por 6 votos a 5, porque 5 votos vencidos entendiam inaplicável a titular de mandato eletivo como governador de Estado, e, no caso, cuida-se de governador de Estado, o hoje senador da República, Campos, do Estado de Mato Grosso, mas entendíamos que era inaplicável a causa especial de aumento de pena que alude ao parágrafo 2º do artigo 327 do Código Penal. Disse eu, então, que a questão pertinente à aplicabilidade do parágrafo 2º do artigo 327 do Código Penal, considerada a circunstância de que o denunciado, quando da suposta prática do crime de peculato, tal como no caso ocorre, ostentava a condição de governador de Estado, naquele caso era o então governador Jader Barbalho, do Pará, impõe algumas reflexões em torno do princípio da reserva de lei em matéria penal. E nesse voto, então, eu desenvolvi algumas considerações a respeito da reserva absoluta de lei em sentido formal, seja em termo de definição do tipo penal, seja em matéria de cominação da pena, qualificando-se como uma das mais expressivas garantias constitucionais instituídas em favor de qualquer pessoa que venha a sofrer persecução penal instaurada pelo Estado e que representa, desse modo, sob tal perspectiva, uma inestimável conquista histórica do pensamento liberal fundado nos grandes postulados do iluminismo. E esse princípio, que é inafastável, impõe que a lei penal seja interpretada sem qualquer extensão ou ampliação analógica, salvo para beneficiar o réu, tal como determina expressamente a Constituição no artigo 5º, inciso 40. Na precisa lição da doutrina, é vedada a aplicação da analogia in malam partem em direito penal, não se revelando adequado proceder-se a interpretações integrativas, ampliativas ou compreensivas de que resultem aplicações gravosas em detrimento do réu, pois as normas de direito penal material devem sofrer exegese estrita, sob pena de imprestabilizar-se a função
de garantia do direito penal. Sob essa perspectiva, o tipo penal e a norma que dispõe sobre a pena exercem uma nítida função de garantia, cuja observância se impõe ao poder público para que não se subverta o postulado constitucional da reserva de lei em ordem a obstar o gravíssimo comprometimento do regime das liberdades. Entendo, bem por isso, senhor presidente, e como se cuida de julgamento pelo plenário da Corte, parece-me que é sempre possível refletir-se uma vez mais sobre o tema. Eu entendo, com toda a vênia, que não incide. Seria interessante deixar para o final, porque se trata de uma causa de aumento. Exatamente. E nós ainda não temos a culpabilidade estabelecida, né? Mas é que isso daí é que, não considerada a causa especial de aumento, já ocorreu a prescrição. Por quê? Porque o fato delituoso data de 1994. A pena do peculato é de 2 a 12 anos. A prescrição em abstrato, 16. Portanto, 6 de outubro de 2010. Havendo o acréscimo de 1/3, isso elevaria a 20 anos a prescrição e, portanto, iríamos até 2014. Então, há realmente uma questão prejudicial. A causa de aumento de pena é de dosimetria. Prescrição, né? Agora, nós temos 16 anos. 2010. 94. Não, 16 anos de 2014. De 94, mais 16 de outubro de 2010. É de outubro de 94. 6 de outubro. 6 de outubro de 94, mais 16, 6 de outubro de 2010. Agora, incidindo a causa especial de aumento de pena... É isso, vai para 2014. 1/3 a mais. Aí nós temos que enfrentar a matéria, presidente. É por isso que a mim me parece pertinente discutir esse tema nesse momento, porque tal seja a aplicabilidade ou não, tal se reconheça aplicável ou não, isso pode afetar o regime prescricional. Pois não. Então, o plenário está de acordo quanto à presença dos requisitos para o recebimento da denúncia. O ministro relator acolheu a proposta do ministro Marco Aurélio no sentido de desmembrar o feito, se já não foi feito, com relação àqueles que não têm prerrogativa de foro. O ministro Celso de Mello suscita uma questão interessante, que já foi debatida no plenário, mas pode ser sempre reexaminada, se esta cláusula que está no parágrafo 2º do artigo 327 fere ou não o princípio da reserva legal em matéria penal, tal como se encontra formulada. Se esse ponto de vista... A ponto de ser alcançado um ex-governador, é que o preceito se refere, né, a detentor de cargo em comissão ou de função, direção ou assessoramento de órgão da administração direta. Exatamente, por isso eu disse, tal como está formulada. Se o ponto de vista do ministro Celso prevalecer, eventualmente, nós assentaremos a prescrição, se for o caso. Claro, o meu voto é um voto mais extenso, eu não vou lê-lo, a não ser que haja necessidade. Eu trago aqui a colação algumas outras considerações de ordem doutrinária, precisamente discutindo a questão da inaplicabilidade do parágrafo 2º do artigo 327 do Código Penal, causa especial de aumento de pena, digamos, aos agentes políticos detentores de mandato eletivo. E reconheço, e o eminente ministro relator destacou isso, que o plenário já se pronunciou a esse respeito. Eu mesmo fiquei vencido, isso foi dito da tribuna, quando do recebimento da denúncia no inquérito 1769, de que foi relator o eminente ministro Carlos Veloso. Por 6 votos a 5, havia 5 senhores ministros que entendiam inaplicável a governador de Estado, como no caso, a causa especial de aumento de pena. Destaco, inclusive, que esse entendimento tem merecido
o apoio da própria jurisprudência do STJ, por exemplo, quando se refere a prefeito municipal. Eu tenho aqui um HC número tal, relator ministro Félix Fischer, no sentido de que a majorante prevista no parágrafo 2º do artigo 327 do Código Penal não se aplica a prefeito municipal, mutatis mutandis a governador do Estado, mas somente aos servidores que exercem cargo em comissão ou função de direção ou assessoramento dos órgãos, etc. e tal. Na época, num caso de que foi relator o eminente ministro Marco Aurélio, refiro-me ao inquérito 2052, em procedimento penal que havia sido instaurado também contra o Jader Fontenelle Barbalho, o eminente Procurador-Geral da República, de então, o doutor Cláudio Fonteles, formulou um fundamentado parecer no sentido de que a causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo 2º do artigo 327 do Código Penal, embora aplicável a detentores de cargo em comissão como os ministros de Estado, não incide nas hipóteses em que o agente seja titular de mandato eletivo, como o prefeito, naquele caso, ou o governador de Estado. Destaco aqui um fragmento do voto do ministro Gilmar Mendes. É verdade, um voto que ficou vencido também nessa matéria, mas no sentido de que não se pode afirmar que o governador de Estado exerça a função tal como pretende a Procuradoria-Geral da República. Circunstância do governador de Estado nomear esses dirigentes para comissões de licitação, para secretarias de Estado, isso não permite que se lhe estenda a causa especial de aumento de pena. E, sendo causa de aumento de pena, não há como se interpretar o 327, parágrafo 2º do Código Penal, de maneira a se abrangerem agentes nele não inseridos, sob pena de afronta precisamente a que princípio? Aquele que aludi no início deste voto, ao princípio da reserva legal em matéria penal, porque a interpretação não pode ser extensiva. E concluía o eminente ministro Gilmar Mendes nesse voto. Ademais, o simples fato de Jader Barbalho ser governador de Estado não autoriza a incidência daquela causa de aumento, pois os agentes políticos não estão enquadrados nas situações previstas no parágrafo 2º do 327, exceto se exercerem cargos em comissão. Obviamente, situação inocorrente quando se cuida de titular de mandato eletivo. Por isso, senhor presidente, tendo em vista esses aspectos e pedindo vênia ao eminente ministro relator, a mim me parece, no que se refere a este denunciado, Jaime Veríssimo de Campos, senador da República, mas governador de Estado à época dos fatos que lhe foram imputados, a mim me parece que já se consumou em abstrato a prescrição penal da pretensão punitiva do Estado em relação ao delito de peculato, uma vez que o lapso temporal de 16 anos, que se iniciou em outubro de 2010, já se perfez em outubro de 94, já se perfez em outubro de 2010, por inaplicável, por não incidente, no caso, a causa especial de aumento a que alude o parágrafo 2º do artigo 327 do Código Penal. Ministro Celso, eu consulto Vossa Excelência, se não seria o caso um dado de... interessante, Pois não. Então, um dado interessantíssimo é que, não só na data dessa votação, mas até na data da consumação da prescrição, nem eu, nem a ministra Rosa, nem a ministra Carmen, nem o ministro Toffoli pertencíamos ao tribunal, nem Vossa Excelência. Não, eu não sei, eu tenho a impressão que, nesse caso, eu participei. Mas, de qualquer maneira, eminente ministro Celso, eu queria ponderar a Vossa Excelência, e, primeiramente, nós estamos julgando uma questão, no fundo, de natureza constitucional, para saber se
O princípio da reserva, que nós adiemos apenas esse tópico, porque no que tange ao recebimento da denúncia, a meu ver, quanto aos requisitos, houve unanimidade. Nós não vamos reabrir esse tema, mas na próxima sessão nós discutiríamos apenas... Pois não. Proporia que não se deliberasse quanto ao recebimento da denúncia, porque a prescrição da pretensão punitiva... Sim, precede. Perfeito. Eu acho que é importante que o tribunal, essa é uma matéria importante, que diz respeito não a este caso apenas, mas a tantos outros casos de responsabilidade titulares de mandatos eletivos. E a questão da aplicabilidade ou não da causa especial a que alude o parágrafo 2º do artigo 327 do Código Penal, especialmente tratando-se de titular de mandato eletivo, eu acho que é uma questão muito delicada. E seria importante que, ao menos, os 10 juízes do tribunal, uma vez que a 11ª vaga, já passados quase 6 meses, ainda não foi preenchida, seria interessante... No momento oportuno, fazer um diminuto resumo e discute só essa questão. Pois não. Então, eu vou proclamar o resultado, se os colegas estiverem de acordo, apenas no seguinte sentido. Após o voto do relator, que recebia a denúncia... questão prejudicial... E que rejeitava a questão prejudicial e, portanto, entendia não ocorrente a prescrição da pretensão punitiva do Estado, o plenário indicou adiamento para melhor exame da questão. E não vou marcar, porque estou aqui interinamente, o presidente titular saberá melhor do que eu quando a matéria deverá ser trazida a julgamento pelo plenário novamente. Declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos.